Preocupação. Os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar, com seus pensamentos e com sua imaginação, os fatos do amanhã. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem outro objetivo senão o de doação, de proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Se acreditamos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. O espírito da escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. A providência divina, agindo em nós, faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciais. Ismael, porque logo o título, né, a primeira subtítulo, na verdade, né, da preocupação, né, os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos de amanhã. Isso já é o combustível, né, de toda a nossa insegurança, né, que faz, como o Diva estava dizendo, né, aquela preocupação, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu estou preparada? Que todos nós temos. Hoje de manhã eu estava assim também, em função de novas tarefas que a gente está assumindo, né? Pô, será que realmente é isso? Que eu não estou me afobando? Que eu não estou colocando, como se diz, né, o carro na frente dos bois? Então, isso é comum em todos nós. E tem muito. A nossa preocupação está muito ligada à nossa insegurança, que a gente nunca está seguro de que realmente aprendeu o que era para ter aprendido. E como ao nosso redor as informações são muito variadas, as formas de que você vê as pessoas que te envolvem, de perceber as coisas, de lidar com as situações são tão diversas que você sempre tem a incerteza de ter feito uma boa escolha. Não vou nem dizer a escolha certa, porque a certa é uma coisa que seria até presunção, né? A gente dizer que está escolhendo o caminho certo, mas a mais adequada para cada um. Mas a diversidade ao nosso redor é tão grande que a gente sempre tem dúvida se a gente fez a melhor escolha ou não. Então, eu acho a preocupação muito, muito ligada com a nossa própria insegurança. E ainda sobre esse subtítulo do, dessa mensagem, é,
é interessante que ele coloca aqui, né? Os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Então, ou seja, os fatos do amanhã, ele está pré-ocupando, né? Então, a ocupação já está acontecendo, é pré, né? Então, pré-ocupação. E uma vez eu vi uma reflexão que ele também ampliava um pouco essa ideia, que ele também falava que existia a pós-ocupação. A coisa ela já aconteceu, já e aí ficava remoendo, né? Então, ou seja, já tinha acontecido, mas ficava naquele processamento, gastando energia, tempo e uma pós-ocupação. E aí a pessoa ainda falava que havia uma outra, que aqui ele até incluiu também, que era a pseudo-ocupação, né? Ou seja, a pessoa ela vai criando tantas situações que vai se ocupando e ocupando todo o seu pensamento que ela vive uma pseudo-ocupação, que não é uma ocupação real, mas aquilo toma o tempo, as energias, acaba se conectando com com espíritos que estão também naquela vibração. Então eu acho bacana. E aí só para finalizar essa partezinha, eu me lembrei de uma historinha que eu acho que até vocês devem conhecer, que é uma pessoa estava com um carro na estrada, aí o pneu ele furou. E ele precisava de uma determinada ferramenta que ele não tinha. Aí ele viu uma casa e ele falou assim: não, eu vou ali pedir essa ferramenta, né, ver se essa pessoa tem ali naquela casa. Aí ele, não, mas será que aquela pessoa ela vai me receber bem? Nossa, será que ela, né, ela vai achar que eu sou um bandido? Né? Não, eu vou. Não, mas se ela estiver trabalhando. Aí no caminho ele ia fazendo todas as confabulações, né? E aí fala assim, né? Não, mas e se ela, né, quiser vir junto e querer fazer tudo, será que eu vou deixar, tal? E ficou. E aí quando chegou na porta e bateu, aí a pessoa abriu a porta, aí ela chegou e falou assim: "Eu não quero essa ferramenta mesmo não". Aí sai, né? Ou seja, tudo foi ali no processo dela que ela acreditou que realmente aquilo estava acontecendo, né? Então eu me lembrei também dessa historinha. Né? É, Pode dizer, Diva. não, eu ri porque, assim, como eu falei com vocês da minha noite trabalhando, mas a minha preocupação era de estar bem em razão das preocupações de antes, né? Então, assim, é interessante que eu tive esse diálogo com uma das minhas irmãs ontem, na qual, assim, eu sou muito essa coisa de virar e falar assim, querer já imaginar o que, que vai acontecer na frente para já deixar solucionado. Então, se acontecer isso, vai ser assim a resolução. Se for isso, vai ser assim. Não, mas e se acontecer isso, a gente já está com esse documento na mão. Mas, olha, a gente tem que pensar nisso. Aí, eu funciono muito assim. E isso é um desgaste muito grande, né? E a minha irmã, num determinado momento, virou e falou assim: não, o que tiver de acontecer, vai acontecer, vamos orar, vamos. Aí eu assim, ó, seguinte, tudo bem, vamos orar, vamos fazer tudo direitinho. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Também ficar só orando não vai resolver o problema, não. A gente tem que ter diretriz. Aí, aí ela, não, você tá certo. Vamos orar, mas vamos fazer a diretriz também. Aí eu tenho justamente isso, eu tenho uma dificuldade de deixar acontecer, né? Nessa história de ah, vamos orar, deixa que o dia de amanhã, e aquela de bem, eu sei que aquilo ali, ó, aquilo ali pode dar nisso ou nisso, então eu já vou me preparar para isso ou para aquilo. Ou tudo bem, deixa para ver amanhã o que que dá. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Eu sou realmente assim, por isso que eu vesti, quando falou de preocupação, eu já vesti totalmente a carapuça. Isso é um sentimento muito comum entre todos nós, as pessoas que a gente conhece, né? Mas uma coisa que o Ismael falou que me chamou muita atenção foi a pseudo-preocupação, né? Pseudo-ocupação. É que, na verdade, se parar para analisar,
quase tudo que envolve a gente, as pessoas com a gente convive, elas têm, na verdade, elas criam uma pseudo-preocupação. Não tem nada ali que mova realmente um sentimento diferente. Mas a gente vai criando as dificuldades, as possíveis dificuldades, e aí a gente começa a se preocupar. Então, acho que, pelo menos no meu universo, agora eu estava pensando nisso, quase que só existe a pseudo-preocupação, não existe a preocupação de fato. São coisas que não existem, que nós vamos criando, e a partir dessas criações a gente vai se preocupando, vai se estressando com a possibilidade que aquilo pode ocorrer, ou a possibilidade do que poderia acontecer se aquilo não tivesse ocorrido. Que, na verdade, são fatos que ou aconteceram, ou podem acontecer, mas que não são a nossa realidade. A nossa realidade é que a gente fantasia das possibilidades que acontecem ao nosso redor. E a partir disso, a gente começa a se preocupar com o que vai acontecer se o que eu fantasiei acontecer. Aí fica tudo meio louco, né? Então vamos lá. É, ai, acho que foi aqui, né, que a gente parou. Ainda em Não, pera, só um sim, minutinho. sim, Mas, voltando a isso que o Silvio falou e que você falou, pergunta. Voltando os parágrafos um pouquinho mais acima, quando fala das provas, que nós, que as provas que acontecem, né, foram são para gente evoluir, alguma coisa assim, né? Será que essa pseudo preocupação não é uma lembrança disso? Veja, assim, a gente vai passar, sei lá, uma prova X, ou a gente tem uma memória X de uma determinada dor que a gente viveu em outro momento. Vamos dizer assim, você passou fome numa existência passada, passou necessidades muito fortes na outra vida. E aí você tem muito medo de vivenciar essa experiência novamente. E talvez você tenha que tirar isso da sua marca, vamos dizer assim, né? Nessa vida, você nem vai passar por essa experiência, mas ela está tão introjetada dentro de você, que você vive com esse medo de passar aquela coisa de novo, não sei se vocês estão entendendo, e aí fica nessa coisa do pseudo, pseudo porque você não vai passar de novo, mas é uma lembrança de tudo que existiu e que você fica naquela angústia de que pode acontecer. E aí gera N preocupações que não são ditas reais, porque você não vai, né? Mas está dentro de você. Eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos. Conseguiu sim, só que você mesmo deu a resposta. Isso não é preocupação, é o medo. Lembra que há quanto tempo a gente ficou aqui grudado discutindo medo? Isso não é preocupação, esse é o medo que a gente tem. Então a gente traz esse medo. E em cima desse medo, a gente começa a falsear as possibilidades que acontecerão para a gente. Então, na verdade, a gente volta a discutir o medo, que a gente traz justamente que o que foi desagradável se repita. Então, é aquele medo que a gente tem que vencer. Se você vence o seu medo, as suas preocupações automaticamente se dissipam. As pseudos todas. Acho que muitas delas, né? Porque até as Até reais, as vamos dizer reais assim. você As começa a reais, encarar com mais porque tranquilidade. mais tranquilidade. e é interessante que à medida que a gente vai, à medida que a gente vai conversando sobre essas virtudes e defeitos, a gente começa a perceber que eles estão interligados, né? Então, o medo acaba provocando processos de pré-ocupações que e aí isso leva a um motivo que é por ele não se autoconhecer. Então tá tudo interligado, né? A gente vê que um defeito, na verdade, ele acaba puxando outros, né? Isso vai se repercutindo, é como se fosse uma fissura que a partir daquela fissura
pode ir entrando água e vai corroendo e vai repercutindo em uma estrutura como um todo. Então, eu vou continuar aqui. Ainda encontramos nessa questão: uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. No entanto, é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possam atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização no presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Nossa, essa parte tem muita informação. E essa mensagem mexe muito comigo, porque isso é muito forte em mim, essas questões todas. Então, tanto essa última, né, no sentido de que a preocupação ele quer dizer aflição e imobilização no presente, né? Então, ou seja, se a pessoa ela não consegue agir no presente devido a todas essas preocupações, essas ocupações que a princípio no presente elas não fazem sentido, então isso que não é o bom, né? Então, a prudência é aquela reflexão anterior que leva a pessoa no momento já está agindo, mas ali no presente, com ah, sem estar aflito, né? Ali com a racionalidade, em sintonia com, com a espiritualidade, buscando agir da melhor forma. E um outro que me mexeu muito aqui também é esse, né? Essa preocupação com o destino dos outros. E aí eu me lembrei uma frase que a Neuza, acho que foi a Neuza que ela falou, que é: o destino de uma pessoa é muito maior do que o conhecimento que nós temos. Então, por mais que a gente ache que saiba, o destino dela é muito maior do que a gente supõe, né, a saber. Esse parágrafo, Ismael, que você disse também, eu acho de suma importância. Ele, no meu caso, eu venho me corrigindo e venho aprendendo a não julgar as pessoas, né? Porque eu acho que é um julgamento, né? Você quer decidir a vida das pessoas, você quer organizar, porque é fácil, né? A vida do outro é mais fácil organizar do que a nossa. E eu tenho, né, na minha própria casa, né? Já vou falar meu marido, ele julga demais as pessoas. E isso está começando a dar conflito demais, porque eu estou me controlando e aprendendo, e ele, pelo contrário, só julga, julga. Então, esse parágrafo aí, realmente, para mim, foi, como diz a diva, vestir a camisa totalmente. Assim, Eu também lembrei da Neuza, viu, com o Ismael na hora, inclusive por causa dos filhos, né? Que nós temos, a gente tem essa ideia de que a gente tem o melhor para os filhos, né? A gente já não, o caminho deles a gente traça e acha que é o melhor e de repente não é. E a Neuza sempre bate nessa tecla, né? em relação a esse ponto que a gente está discutindo, eu sinceramente não acho que a literatura espírita trate tão bem quanto poderia desse tema. Assim, no pouco que eu conheço das outras religiões, para mim, a que melhor lida com esse ponto específico é o budismo.
Mas eu acho, sinceramente, que a literatura espírita não trata adequadamente esse tipo de preocupação nos textos que ela apresenta. É interessante isso, Silvio, que você colocou, que é verdade, né? O budismo ele trabalha muito com o aspecto do desapego e da impermanência, né? Então, a gente quer controlar, mas é tudo impermanente. Então, ele trabalha muito esse aspecto da gente ter consciência de que as coisas elas estão, a gente não consegue ter o controle e esse desapego. Ele trabalha muito, muito forte isso. A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada, em muitas ocasiões, em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e, por isso, fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar, com seus pensamentos e com sua imaginação, os fatos do amanhã. Esse desvio da atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes propositadamente ou não nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. Então, a gente pode dizer que tudo isso é gerado pela projeção do nosso próprio medo. Acho que também. O É, nosso medo de não mostrar o que somos realmente aos outros faz com que a gente tome várias atitudes que a gente quer transformar os outros no que a gente sonha em ser. Silvio, acho que é um. Ah, eu acho também, eu acho que é um conjunto. Esse aqui é muito profundo, essa parte. Mas eu acho que também. Então vou ler mais um pouquinho. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã. Apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidade de uso particular com um fim específico de retificarmos-nos, porém não nos dá o direito de querer modificar os outros. Acreditamos, ainda assim, que temos o poder de exigir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações dos adultos que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação é um modo de ser, é, em um modo de ser é profundo desrespeito. É uma coisa, às vezes, assim,
lendo assim, né? Às vezes parece que a gente vira uma pessoa meio indiferente. Não, assim, quando, é, tipo assim, quando você deixa muito a coisa, né? Vai, a pessoa quer ir, vai. A pessoa não quer ir, não vai. Deixa a pessoa viver. Deixa. Parece, às vezes, tudo tão. Parece assim, a tal da corda do violão para afinar é muito difícil de deixar. Porque às vezes parece que você também não tá prestando atenção no outro. Quando você não estou falando de interferência no sentido, você tem que fazer, não sei o quê, não é assim. Mas algumas coisas parece que se você não se envolve, a pessoa também acha que você não está ligando para ela. Não é assim? É, Diva, eu acho que talvez aqui o ponto é, né, que é o que os nossos mentores fazem. A gente percebe que o mundo espiritual ele acredita profundamente no livre-arbítrio. Porém, eles aconselham, eles auxiliam, mas sempre respeitam a nossa decisão. Então, eu acho que você dá todo aquele apoio, estar junto, os conselhos, ora ali por aquela pessoa, mas permite que ela, né, siga as suas escolhas, mas está ali junto. Então tá ali como se fosse assim, ó, você precisando, eu tô aqui e conversa a respeito. Então acho que um exemplo muito é o que a espiritualidade faz. Porque eles respeitam as nossas decisões profundamente, mesmo sabendo que vai ter as consequências, mas eles estão sempre ali aconselhando, né, procurando despertar outros aspectos para que possamos escolher, é, para que possamos ter decisões que sejam mais harmônicas, né, com as leis universais. Eu paro por aqui, Diva? É assim, né? Uhum. Ainda né? A gente Já está continua na depois, hora. então. Isso. Tá certo. Então, vamos desligando, né? Nós